Pois é, já vamos começar falando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele passou por exames de ultrassonografia neste domingo, 14 de dezembro, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena em regime fechado. Os exames confirmaram o diagnóstico de 2 hérnias inguinais bilaterais. De acordo com o advogado João Henrique Nascimento de Freitas, a equipe médica recomendou a realização de cirurgia como o único tratamento definitivo para o quadro. A perícia médica oficial determinada pelo ministro Alexandre de Moraes ainda está em andamento, com prazo de 15 dias para avaliar a necessidade de intervenção imediata. Não há decisão judicial ainda sobre a realização da cirurgia até o momento. E sobre isso, a gente já começa agora a nossa rodada de análises com Alfredo Bessoff e Carlos Dias. Eu dou boa tarde aos dois. Começamos, como sempre, com Alfredo Bessoff. Alfredo, não tem conversa, né? É uma situação bem humanitária. O presidente já foi diagnosticado com essas 2 hérnias, provocadas naturalmente pelas cirurgias motivadas justamente pelaquela facada do Adélio Bispo, né, lá em 2018, e o presidente não tem conversa, ele precisa de cirurgia. Se algo, né, der errado nessa avaliação, se não concederem esse direito a ele, vai ficar bem complicado para a justiça brasileira. Mas todos nós já sabemos que essa decisão virá e muito provavelmente essa semana o presidente Jair Bolsonaro já vai ter boas notícias com relação a isso, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, um abraço ao Carlos, a ti, Paulo, aos nossos espectadores, sempre tão presentes e tão fortemente ativos aqui no nosso canal, no Mundial Telenotícias. Na verdade, o Bolsonaro paga o preço não apenas daquela facada do dia 6 de setembro de 2018. Mas o processo de saúde, o processo de destruição da saúde do Bolsonaro é um processo continuado, meus amigos. Esse homem vem sofrendo facadas, rasteiras e traições, e tudo isso impacta num organismo debilitado. Há um Bolsonaro antes de 6 de setembro de 2018 e um Bolsonaro com saúde fragilizada depois de 6 de setembro. Quantas e quantas cirurgias? Há todo um desgaste psicológico, há toda uma necessidade de submetê-lo a humilhações, submetê-lo a pressões. Há algo mais aviltante do que esse processo de humilhação que ele sofre, visitas restritas, Polícia Federal interferindo inclusive na alimentação, olhando a comida que ele come. Antes a Polícia Federal dentro da casa, invadindo a privacidade de um homem, de um casal. O que nós estamos observando, meus amigos, é um processo de linchamento. Não fosse Bolsonaro um homem forte, física, espiritual e emocionalmente, ele já teria sucumbido. As traições do cotidiano, aliados que lhe viraram as costas, traições tão comenzinhas de pessoas nas quais ele confiou. Quem não pode abandonar o Bolsonaro somos nós, povo brasileiro. Essa é uma realidade que nós temos que ter muita clareza. Bolsonaro tem apenas e tão somente nós como suporte e como garantia da sua permanência. Aliados, aos poucos, já nem irão mais visitá-lo. Já deixou de ser interessante para estratégias de marketing, para estratégias de vídeos, que ele continue sendo visitado. Observem, vão minguando. Esse é o processo da morte civil que eles querem impor ao Bolsonaro. Mas eu digo, nós,
enquanto pessoas que sabemos o impacto, a importância e a relevância de Bolsonaro para a vida dos brasileiros, todos podem ter abandonado Bolsonaro, mas nós não podemos ser iguais a todos. Carlos Dias, seja muito bem-vindo. Qual é a sua análise sobre essa situação? Ou seja, não tem brincadeira, a coisa é muito séria. Então não há por que não manter, por que manter a proibição a Jair Bolsonaro, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meu querido Alfredo. Fico feliz de tê-lo aí nos estúdios. Não? É uma visão que me agrada muito. Saber que daqui a pouco vou estar ao seu lado aí, ombreando com você e o Paulo esse programa. Saudar a todos que nos assistem, hoje numa condição estendida, né? Não só para os membros, mas para todos de uma maneira geral. Então, uma satisfação imensa. Paulo, eu penso o seguinte, o que é justiça, né? A justiça é algo mais do que o direito em si, que possa estar capitulado num conjunto de regras. A justiça vem, às vezes, da própria percepção de humanidade daquele que julga, né? Então, 15 dias para perícia, tempo exagerado, né? Ainda mais um presidente que tem uma equipe médica que é de alta categoria, um ex-presidente, que tem figuras ilibadas, né, no campo da medicina e que não dariam a necessidade ou qualquer laudo de urgência para uma cirurgia se não fosse necessário. Aí os peritos têm até 15 dias. Eu acho isso um escárnio, eu acho isso uma coisa desumana. Eu queria saber se fosse o presidente do Banco Master se levaria 15 dias também para uma unha encravada que ele tivesse. Né? Então, eu acho que o Brasil, ele de fato precisa, né, de rever, né, as suas atenções sobre os verdadeiros fundamentos, né, da civilização, ou mesmo da civilidade. Teve um ex-ministro que saiu daí pela porta dos fundos, lá do Supremo, que dizia que nós íamos reconquistar, né, a civilização, nós íamos recivilizar o Brasil. É esse tipo de coisa, um sujeito com hérnia, com gravidade, todo mundo viu as imagens na internet, o conjunto do soluço que o abate e que incomoda. Aí você tem uma perícia de até 15 dias. Né? Que tal 24 horas? Que tal 12 horas? Que tal urgência com a equipe médica e se discutir tecnicamente, não politicamente, o atendimento a um ser humano? Que podia ser esse aí que nos governa, que não lhe faltou nada quando precisou de qualquer tipo de atenção. Deu até entrevista na cadeia. E esse sim, condenado. Esse sim, prova material, com prova testemunhal, com tudo aquilo que o Código Penal exige para condenar qualquer pessoa. Mas esse teve todo o privilégio da lei, né, e da suposta justiça. Então, eu acho lamentável, eu me associo muito àquilo que o Alfredo falou em termos de uma atenção muito mais humana, de uma pessoa que dedicou e colocou a sua vida à disposição do Brasil e recebeu facada de aliados, não só do Adélio, né? Foi traído numa delação, foi condenado por uma traição do próprio Estado a um cidadão, eu diria que exemplar da recente história brasileira. Não tenho muito mais a comentar não, mas eu acho que 15 dias, eu vou dizer, é um negócio assim que a gente percebe o desprezo pela vida do outro, né? É incrível. Mas não vai rolar 15 dias, não. Isso aí vai ser essa semana, já se decide isso, e aí vai rolar essa prisão humanitária, né? Muito provavelmente Bolsonaro vai para casa, porque o Brasil é signatário do Acordo de Direitos Humanos da ONU. E como o ex-presidente tomou uma facada, isso está comprovadamente, né, ligado a essa facada que ele tomou, é uma questão humanitária, não tem conversa.
Porque se você resiste a isso, você está fazendo exatamente aquilo que foi feito pelo Vladimir Putin contra o Alexei Navalny, lá na Rússia. Você tortura o cara, deixa o cara se lascar até o cara morrer. Não tem como. Tá aí, a prova tá aí. Não tem como. Isso aí é o seguinte, se o Brasil fizer isso, né, o Brasil está sendo um carrasco. A justiça brasileira está dando uma de carrasco. Né? E o presidente Lula também sancionará o projeto de lei da dosimetria. E daqui a pouco, um pouco mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Olha só, movimentos de esquerda realizaram manifestações em diversas capitais e cidades brasileiras neste domingo, dia 14, contra o projeto de lei da dosimetria, aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada, que altera o cálculo de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito e pode reduzir, sim, o tempo de prisão de condenados como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os atos, organizados por frentes como Brasil Popular e Povo Sem Medo, com o apoio do PT, do PSOL, do PCdoB e essas coisas todas, e artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil, ocorreram em pelo menos 25 estados e no Distrito Federal com público moderado e críticas à proposta como anistia disfarçada para golpistas do 8 de janeiro de 2023. O PL, o projeto de lei, já seguiu para o Senado, onde pode ser votado ainda este ano, antes do recesso, com o relator Espiridião Amin, aberto a emendas. Analistas apontam que a não aprovação poderia reacender tensões diplomáticas com os Estados Unidos, após o governo Trump elogiar a aprovação na Câmara como passo importante e inicial para corrigir supostos abusos judiciais e retirar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, sinalizando melhora nas relações bilaterais. Nós vamos falar muita coisa sobre isso, né? Tem muita revelação interessante, porque o que estão dizendo por aí na mídia está equivocado, né? Muita gente está falando de análises das possibilidades. Mas existe uma possibilidade que ninguém aventou ainda. E isso foi dito para a gente. Fonte seguríssima, diretamente dos Estados Unidos, mas da onde você não imagina, já veio. Só que nós, infelizmente, não podemos falar. A gente fica aqui se aguentando para falar, mas há um compromisso de que nós não podemos falar isso aí. E aqui não é jogo não, tá? Eu peço a você que acredite, nós vamos comentar mais ou menos sobre isso, né? O Carlos Dias já está sabendo, o Alfredo Bessoff está sabendo, mas nós, infelizmente, não podemos falar. Por quê? Porque essa turma é muito vaidosa. Isso pode atrapalhar aquilo que foi negociado e pode verdadeiramente causar um efeito cascata e atrapalhar tudo que já foi aventado. A pergunta que eu faço é o seguinte: você acha que o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, está feliz? Você não acha que se as coisas tivessem acontecido tão maravilhosamente bem para o governo, não estaria todo mundo agora festejando, vibrando e usando isso como ferramenta pró-reeleição? Uma festa gigantesca para o ano agora que vem, o ano eleitoral? A única manifestação que a gente viu, né, ainda assim meio disfarçada, foi nesse evento aí cabuloso aí do SBT, né, vergonhoso, e os caras falaram ali meio timidamente. Então por aí você já pode ter uma ideia. Hoje nós sabemos o que vem. E o terceiro motivo por que nós não podemos falar, porque, de novo, se esses caras, nós nos comprometemos a não falar. Eu peço desculpa, compreensão, e digo o seguinte, que é uma coisa muito boa que vai acontecer até antes do Carnaval, porque pediram num acordo, não, vamos guardar segredo, porque senão isso vai causar uma briga estupenda, gigantesca entre a direita e a esquerda no Brasil e vai virar um caos nesse fim de ano. Aí os caras, ok, quanto tempo vocês precisam? Deixa a gente aí, pelo menos janeiro, fevereiro, beleza, até antes do Carnaval. Então, tome nota do que você está ouvindo agora.
aqui, eu não deveria nem estar falando, muita gente está falando, olha, se você não pode dizer, então para que você está colocando água na boca? É porque o negócio é muito bom, entendeu? Aí a gente não se aguenta aqui, mas o nosso compromisso com a fonte é não revelar, porque isso pode atrapalhar o andamento, né, desse processo. Os caras são extremamente vaidosos, podem não gostar disso, e aí começar uma onda, a gente mostra prova, e aí começa uma onda aí de não cumprimento, né, daquilo que foi acordado, e aí arrebenta tudo. Inclusive a Magnitsky volta, se você não sabe. Tá? Mas esse negócio aí de terras raras, fim de multa para as big techs, essas coisas aí que está todo mundo falando, isso é porque já estava no escopo lá atrás. E você conhece muito bem, viu, Alfredo? Você conhece Donald Trump nas negociações de Donald Trump. Né? Você sabe como ele é. Aí, de repente, você acha que a macumba da Alcione deu resultado? Funcionou? Que o Donald Trump bateu em todo mundo, é um cara consciente pra caramba e, de repente, pimba, num estalar de dedos, numa mágica, ele volta atrás e fala, não vamos fazer mais isso. Ou você acha que realmente é aquilo que foi dito lá na coisa do SBT? Nós falamos sempre que o presidente Trump, quando soubesse da verdade, ele voltaria atrás. Quer dizer, então, que ele não sabe o que acontece no mundo? Quer dizer, então, que ele não sabe o que acontece no Brasil, sendo que ele tem assessores tops aqui que conhecem mais de Brasil do que os próprios brasileiros. Ok? Mike Pence, que foi preso aqui no Brasil. Você tem o Scott Bessent, com todo mundo dele envolvido, com relação a um cara voltado exclusivamente para a América do Sul. E você tem o próprio Marco Rubio, com uma rede de informação estupenda. Lá em 2022, 2021, a CIA tinha um relatório completo sobre quantas munições as Forças Armadas brasileiras tinham disponíveis em caso de confronto. Isso lá em 2021. Ela tinha um retrato completo do Brasil. Aí você vai dizer, vai querer convencer o brasileiro médio que os Estados Unidos não sabem o que está acontecendo? Só para você ter uma ideia, para se condenar alguém com a lei Magnitsky, você precisa de um processo profundo de investigação, para que não seja injusto. Não que, o Trump está usando a Magnitsky como moeda de troca. O Trump não pode aplicar uma lei Magnitsky sem a aprovação do Congresso. Então, todo o material que foi apresentado é um vasto material comprobatório. Então não existe essa de que foi enganado e coisa e tal. Não, os caras sabiam. Negócio de terras raras pode entrar, né? Mas olha, o cara já tem terras raras quase que no mundo inteiro para suprir e muito uma ausência de Brasil de terras raras. Mas o Brasil é um dos grandes produtores mundiais. Beleza, daí. Se ele coloca a direita aqui dentro, ele resolve isso, pega 100%. E se isso aconteceu de terras raras também, ou seja, a esquerda vai detonar o governo Lula, né, dizendo que o governo entregou a soberania mesmo para outro país. Beleza? Fim da censura nas redes sociais. Beleza, isso está tudo dentro do pacote, mas a cereja do bolo que justifica essa retirada, você só vai saber até fevereiro. E aí você vai guardar esse dia que nós estamos aqui, né? Nós vamos voltar e mostrar isso no dia, hoje, 15 de dezembro de 2025. Aí você vai ver qual é a cereja. Mas uma coisa nós podemos dizer aqui, que o brasileiro não precisa ficar angustiado. Porque pediram segredo, eles mantiveram segredo, mas você sabe como é que são as coisas, né? Diante, né, do cantar vitória, vitória aqui, vitória acolá, isso vai acabar vazando, uma hora ou outra. Não só pelo governo brasileiro, pelo lado brasileiro, mas lá, de dentro dos Estados Unidos, como está acontecendo agora. Nós temos excelentes relações com o pessoal de lá também. E as informações são quentes. Ok? Pode ser que muita coisa mude, mas é difícil. E outra coisa, Alfredo, já passando a bola para você, porque eu tinha que falar isso, né? Eu tinha que falar isso. Mas tem uma coisa, eu achei, né, como muita gente achou, que essa manifestação de ontem, de domingo, era uma manifestação contra
os bilhões roubados do INSS, contra os bilhões roubados aí pelo Banco Master, desviado pelo Banco Master, uma manifestação contra a blindagem dos caras do INSS, do filho do próprio presidente que se mandou para a Espanha. Mas não, papai, não era nada disso. A manifestação era contra a dosimetria, para não deixar essas pessoas, a Débora do batom, mãe de 2 filhos, com um batom, voltar para casa. Foi essa a manifestação. Imagine você, os caras não querem saber quem está cometendo corrupção, irregularidades, roubando dinheiro, enquanto você fica cada vez mais pobre, os caras ficam cada vez mais ricos. Os caras não querem saber disso, essa massa de manobra, eu ia chamar aqui de um outro nome, mas esse outro nome é mais inteligente do que essas pessoas. O jumento, o asno, o animal é mais inteligente do que essas figuras, por incrível que pareça. Então, os caras são massa de manobra. Você tinha artistas, coisa mais ridícula, dizendo sem anistia. Aí os caras perguntaram assim, ok, então vamos cancelar o projeto de lei que deu anistia para Dilma Rousseff, para José Dirceu, para Chico Buarque, Caetano Veloso. Não. Não, por que não? Porque é diferente. Diferente por quê? Porque os caras agora de 8 de janeiro que não tinham armas, diferente daquele pessoal daquela época que tinha armas, que assaltava banco, a mão armada. A diferença agora, você sabe o que é? É que esse pessoal que estava ali segurando Bíblia, vendendo algodão doce, água gelada, estava pedindo o fim do governo deles. Do governo desses caras que estão protestando, porque eles podem fazer protesto contra o governo dos outros. Agora, quando alguém faz contra o governo deles, aí não pode. É o cúmulo da hipocrisia, Alfredo Bessoff. Olha, essa questão da anistia, da dosimetria, ela revela o caráter mais perverso da esquerda. A esquerda foi muito além disso tudo que você, com maestria, tipificou, Carlos. A esquerda cometeu atentados, aeroporto de Guararapes. A esquerda matou pessoas em atentados. A esquerda roubou o trem pagador. Observem, a esquerda fez tudo em nome e com violência. Vejam o que aconteceu lá na guerrilha do Araguaia. As vinganças dos próprios guerrilheiros contra quem eles consideravam que estivesse traindo eles. Ou seja, os bandidos foram anistiados. E agora gritam sem anistia para quem apenas e tão somente tinha como objetivo lutar pela liberdade sem nem saber. São pessoas tão sem formação da profundidade política, que não tinham nem mesmo ideia de como vai alguém tentar dar um golpe de Estado num fim de semana quando nada funciona, em recesso parlamentar, em recesso do judiciário, em um governo recém-instalado e que já estava com controle de tudo. E mais, há poucos dias, o ex-jogador Reinaldo, do Atlético Mineiro, foi beneficiado com uma bolsa anistia. O Reinaldo que jogou na seleção brasileira, o Reinaldo que jogou no Atlético Mineiro. O homem de vidro. Porque só vivia quebrado. Que ganhou milhões e milhões, torrou tudo no pó. Verdade. Ele mesmo confessa, foi deputado estadual num mandato, não conseguiu se reeleger. Esses caras gritarem sem anistia, Paulo, é sem vergonhice. Agora eles deram um azar, filha da mãe, Paulo. Eles fizeram tudo aquilo e hoje o comentário é sobre quem? Zezé de Camargo. Eu vi. Rapaz, nós temos ele. Não tem mais nenhum assunto relativo à dosimetria. Eu mesmo procurei os sites hoje e não tinha informação. Só quem está pontuando como fonte de referência é a atitude do Zezé de Camargo. Ou seja, milhares de inúteis foram às ruas, e são inúteis sim, e um só
Basta um para fazer a diferença. O Zezé de Camargo, só para quem não viu, ele está pedindo que o SBT não coloque no ar o especial que ele gravou. Né? Eu esqueci o nome do especial, que ele disse que gravou para o SBT, já estava gravado, mas depois do que ele viu, ele disse que não condiz com o que ele pensa, entendeu? O SBT, depois da morte do Silvio Santos, as filhas se debandaram para o outro lado, só para lembrar que o cara que foi ministro, né, das comunicações do governo Bolsonaro, ele é casado com a filha, uma das filhas do Silvio Santos, né, que é o Fábio Farias. E aí, né, o cara que está ali, de repente, costurou essa proximidade, dizendo que o SBT não tem partido. Conversa fiada, né? Conversa fiada, não pegou bem, entendeu? Isso aí a população brasileira está vendo. Agora o SBT vai levar isso adiante, né? Porque se a maioria do povo brasileiro é pela esquerda, então está tudo certo. Agora, se a maioria do povo brasileiro for pela direita, o SBT está lascado. Está lascado. Que nem a revista Oeste, que despencou na audiência porque acabou demitindo o excelente jornalista Silvio Navarro. Entendeu? Então as coisas estão caminhando e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre outra coisa. Carlos Dias, o que você achou dessa encenação, desse grande circo que foi esses artistas brasileiros pediram fim da dosimetria? Nem dosimetria os caras falaram, né? Só falaram em anistia. Não, anistia. E pelo menos uma coisa eles bateram na tecla certa, né? Que foi a cabeça de Hugo Motta, né? Pediram a saída de Hugo Motta. Aí eles acertaram, né, Carlos? Eles acertaram para errar. É um negócio muito estranho. E outra coisa, o que me resta aí de comentário é saber o seguinte: será que essa turma recebeu aí um dinheirinho da Rouanet para fazer essa brincadeira aí, o Gilberto Gil, Caetano? Porque essa gente é movimentada a dinheiro, né? Que nem soube que houve uma mudança na sigla do SBT, né? Agora é SPT, né? Então as coisas vão assim, no dinheiro, das conveniências, dos interesses. Os valores estão todos assim destinados a pouquíssimas pessoas e as virtudes, né, que a gente ainda tem no povo brasileiro. Eu acho que essas coisas elas devem, ao invés de nos deixar assim tristes, ao contrário, a gente deve ganhar ímpeto e força, né? Como você vê o Zezé de Camargo, quando ele não acha que aquele veículo é digno de exibir o seu trabalho vai ser um elemento de falso convencimento, de um alinhamento, de um canal de TV, uma corrente política. Eu acho que nenhum canal de comunicação devia estar aliado a corrente política nenhuma partidária. As ideias livres devem ser exibidas, não tem nenhum problema. Logicamente, se financiadas por elas mesmas, não por governo, né? Aqui você pode falar o que você quiser. Nosso alinhamento é do campo conservador, do campo liberal, as pessoas financiam essa operação e estamos aqui discutindo isso abertamente. E aceitaríamos, né, se o país fosse um pouquinho mais aberto, uma discussão muito mais ampla em outros canais, o que não acontece. É uma reserva de mercado, é o que a mídia tradicional faz, financiada pelo sistema, pelos recursos que vêm aí, né, da estrutura de poder político. Então acharam que o SBT deveria ir nesse campo de marketing negocial político, ampliar a sua verba de destinação de comunicação feita pela SECOM, né, do governo federal, e pronto, entrega o Brasil. É isso que nós estamos assistindo, a um conjunto de pessoas que, por exemplo, se eles gostassem da esquerda, iam lá fazer cesta básica para ajudar os Correios, que não vai receber o 13º, que vão ser demitidos 15 mil pessoas.
Eles podiam pegar essa gentinha aí e ir para a porra da porta do Banco Central, que os juros não deixam de crescer. Por quê? Porque o Estado brasileiro cada vez gasta mais e nós vamos chegar até o final do ano, 2026, com em torno de 90% minimamente da relação dívida-PIB. Pagar mais de 1 trilhão esse ano de juros para Pô, banqueiro. Porra, vocês tinham um monte de lugar para ir, cara. pô, Né? não é? Lá na porta do Tesouro, no ministro da Fazenda, jogar um tomate lá no Haddad, tá certo? E é isso. E uma mandioca na Dilma. Mas aí o que que os caras fazem? Não, anistia, sem anistia nessa porcaria toda, porque os caras aí devem estar recebendo grana e tudo mais. Agora você tocou num ponto fundamental, né? Que é o seguinte: as redes sociais estão crescendo, né? O YouTube está crescendo, né? Todas as outras, né? O X do Elon Musk está crescendo cada vez mais e cada vez menos pessoas procuram as redes abertas. Os investidores procuram as redes abertas. O caixa está caindo, papai. E a despesa continua alta. Então, daquilo, por exemplo, se você não coloca dinheiro ali, não vai bater. No final do mês, né, a contabilidade não vai fechar. Então, aí surge uma necessidade gigantesca de correr atrás daquele que te cede a concessão, né? Porque se não for a Secom para colocar dinheiro ali, os caras não vão sobreviver. E eles já perceberam isso. A TV aberta está acabando. Daqui a pouco a TV aberta vai virar uma EBC da vida, um canal Gov, que ninguém assiste, uma TV Justiça, que ninguém assiste, essas porcarias todas, que são governamentais. Então fica aquela sem necessidade alguma. E até o preço vai cair. O que que vai acontecer? Vai haver muita demissão, muita gente perdendo o emprego. E aí o mercado vai ficar cheio de novo desses esquerdistas que mesmo assim não conseguem enxergar a realidade em que vivem. E eu te digo uma coisa, nós estamos agora no final do mandato praticamente, né? Porque nesse 4º ano você não tem tempo para fazer nada. É só campanha, campanha, campanha. E a gente pergunta, você acha mesmo que a vida melhorou? Para você que investiu no governo, você esperava nos próximos 6 meses, no primeiro ano, quem sabe até no segundo ano, que a sua vida melhorasse. Sua vida melhorou? Você vai no supermercado, você constata que os preços caíram? Constata? Você acha que o desemprego caiu? Se a economia estivesse linda e maravilhosa, a taxa Selic e os juros não estariam a 15%? O Banco Central, que teve a indicação do próprio governo, já teria caído para 7%, 6%, 5%. Caiu? Não. Toda semana, todo mês, é a confirmação da taxa de juros lá em cima, em 15%. Por quê? Porque a economia está uma catástrofe. Melhorou? Antes era o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que era o grande vilão da história. O Galípolo entrou, continuou tudo exatamente como era antes, provando que o problema não está ali, o problema está em quem administra a economia brasileira. E você que foi iludido, que você que está acompanhando aqui, que é de esquerda infiltrado, você sabe que você apostou no governo para que a sua vida melhorasse. Hoje você está pedindo dinheiro emprestado, está correndo atrás dos seus familiares que votaram na direita para pedir, para melhorar a sua vida. Mas se a eleição fosse hoje de novo, você votava no mesmo problema que você tem agora. Né? Vocês viram na época que... Hoje eu estou falando pra caramba porque eu fico irritado. Estou irritado mesmo, porque, pô, o que eu soube hoje me deixou bem animado, né? E eu fiquei excitado com isso, só que nós não podemos falar. Mas olha, essa questão toda aí vou só cortar aqui porque me veio na cabeça aqui, esse negócio de cassação de direitos humanos vai acabar, tá? Vai acabar definitivamente e você vai sentir isso agora. Ah, mas aí que o governo vai vir com tudo, vai caçar todo mundo, vai ser pior do que era antes. Não vai não, papai. Não vai não, e você vai ver isso e vai lembrar exatamente disso que nós estamos falando aqui. Olha, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Valdeci
Alevino, né? De Paulo. Alô, Valdeci, muitíssimo obrigado por você se tornar membro do nosso canal. É graças a você e a todos os outros membros que estão acompanhando agora o nosso programa que nós estamos aqui. Porque aqui ninguém recebe dinheiro do governo federal, não. Nada. Aqui são os nossos membros que nos mantêm aqui. E se você quiser saber sempre da verdade, faça isso, faça como o Valdeci. Ajude a gente a ficar aqui. A gente sempre vai trazer a verdade, duela a quem lhe duela. Depois você tira as suas conclusões, porque aqui o que nós fazemos é isso, é expor a realidade e emitir a nossa opinião. E você não pode ser responsabilizado por opinião. Então que fique bem clara isso. Olha, uma outra informação, a deputada federal Carla Zambelli, você já deve saber disso, renunciou ao mandato parlamentar neste domingo, 14 de dezembro. Ela comunicou a decisão por meio de uma carta entregue à Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados, conforme informado pela assessoria da Presidência da Casa. Em decorrência da renúncia, o presidente da Câmara, Hugo Mota, determinou a convocação imediata do suplente Adilson Barroso, que é do PL de São Paulo, que deve tomar posse nos próximos dias. Adilson Barroso, o primeiro suplente do Partido Liberal em São Paulo com maior votação, já exerceu o mandato em ocasiões anteriores na condição de suplente. Com a saída agora de Zambelli, a vaga na Câmara dos Deputados será ocupada definitivamente por ele, mantendo a representação da coligação partidária. Alfredo, ele é um cara na mesma linha de Carla Zambelli, né? Então não vai mudar muita coisa não, né? Mas o que você achou da renúncia dela? Eu penso que foi uma estratégia para sair da vidraça. Até certo ponto, num primeiro momento, quando eu escutei, quando eu li a notícia, eu fiquei em dúvida verdadeiramente qual poderia ser a estratégia. Eu penso que a Zambelli deve ter avaliado com seus advogados, com seus assessores mais próximos, que não valeria a pena levar o embate a um nível de enfrentamento onde o final já seria conhecido. Ela deve estar se apoiando fortemente na expectativa de não ser extraditada. Essa é a minha opinião. De repente a Carla, depois de tudo que sofreu, depois de tudo que penou, das perseguições, de um julgamento que eu nem vou entrar no mérito aqui dos fatores desse julgamento, mas a impressão que a gente tem é que a Carla resolveu avaliar que se ela renunciasse, ela iria tirar um foco de pressão sobre a situação política e jurídica dela lá na Itália. Mas é importantíssimo que as pessoas prestem atenção nesse desenrolar dos fatos. E eu quero fazer um pedido a você que está acompanhando o nosso programa. Não desista do Brasil. E cada vez que alguém, Paulo, gritar sem anistia, você grita sem caristia. O nosso clamor precisa ser nesse sentido. Eles não podem continuar falando sozinhos. Sobre a questão do SPT, eu quero lembrar que durante muito tempo eu advoguei uma tese muito pessoal, que era a seguinte: o Fábio Faria virou conhecedor das estratégias de comunicação por ser casado com a filha de um empresário da comunicação. Então eu, jornalista, que sou casado com a filha de um contador, deveria saber também tudo sobre contabilidade? Olha só o descaso, a forma como as coisas foram encaminhadas. Portanto, meus amigos, o meu pedido é o seguinte: não vamos desistir do Brasil. Pessoal, não vamos desistir. Nós temos um compromisso conosco mesmo, Paulo e Carlos. Nós temos que continuar lutando pelo Brasil. E lembrando o seguinte, muita gente está chateada com o Trump. O Trump é presidente dos Estados Unidos e o Brasil é parte apenas da América Latina. Vamos fazer a nossa parte, vamos continuar lutando, vamos tentar entender as situações,
Vamos nos emocionar menos para termos mais capacidade de luta e de enfrentamento. O sistema que nós precisamos combater, ele precisa ser combatido no dia a dia. Sabe aquele seu parente que agora no fim do ano vai chegar e vai dizer assim, poxa vida, eu tô quebrado. Você fez o L? Continue fazendo o L. E apenas antes de passar de volta para você de novo, Paulo, você disse que 2026 vai ser campanha. Mas desde o dia 1º de janeiro de 2023, o que foi que o governo, o que foi que o Lula e sua equipe fizeram além de campanha? Sempre, né? E aí vão chegar, como o Carlos disse, né, no final de 2026, porque agora são os Correios. Né? Os caras não vão ter 13º, não vão ter cestinha de Natal, não vão ter nada. Nada. E ainda tem essa dívida estupenda, sendo que quando o governo assumiu, eles estavam com um superávit de 3 bilhões. Então, foram gastos 3 bilhões e tem mais agora 6 bilhões de prejuízo. Aí você fala com os caras falam mentira, mentira. Você sabe por que os caras falam mentira? Porque são desinformados. E é aquilo que o Lula disse, aquele cara que se informa não quer mais saber deles, porque fica sabendo da verdade. O cara disse, não quero saber de política. Quando o cara fala disso, é porque ele não quer saber da verdade. E não sabendo da verdade, chega na hora da eleição, ele vai lá e vota naquele cara errado. Por quê? Porque ele não teve informação. É importante você ter informação, porque em 2026 vai faltar mais dinheiro ainda, papai. Muito mais, porque os caras agora que vão gastar para valer para tentar segurar 2027. Agora eles também têm um pipinão na mão aí para descascar. Porque se passam, não vão passar, né? Mas se passam, vamos aqui analisar a seguinte situação. Se passam para 2027, aonde que vão tirar dinheiro para cobrir esse rombo? Não tem. Por outro lado, é muito simples deixar a bomba, né, Carlos, explodir no colo de quem entrar. Porque aí depois você chega lá e fala, no nosso governo todo mundo tinha dinheiro e tudo mais. O outro que entra não tem mais como cumprir com os compromissos porque foi destruído o país pela administração anterior. Aí chega na cabeça daquele jumento. O jumento é até uma sacanagem fazer isso com o coitado do animal, que é extremamente inteligente, né? Mas com aquela massa de manobra e fala, olha aí, nós cuidamos de você. Agora o outro governo não tem condições de cuidar. Só que ninguém conta que ele, para fazer o que faz, estava destruindo o Brasil, fazendo tudo errado, criando buracos tremendo para que a próxima governança tenha que tapar os buracos, que nem foi feito com Bolsonaro. Bolsonaro passou 4 anos só tapando o buraco deixado pela administração anterior, que é a mesma dessa administração que está aí. Tapando o buraco. Quando ficou tudo bonitinho, arrumado para subir, os caras voltam, pegam tudo e gastam tudo de novo. Gastam até o cara da frente não ter condições de fazer nada para frente e ter que tapar o buraco criado por eles novamente. Então, a administração que sempre sucede à administração deles acaba funcionando como um empregado deles. Por quê? Porque vai ter que corrigir, preparar o terreno para que eles possam voltar de novo, pegar tudo arrumadinho e destruir novamente. O que você acha, Carlos? É terrível. Só para dar uns números aqui, para essas cores ficarem bem vermelhas mesmo, nós temos em torno de 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada nesse governo. E 39 milhões e 38 milhões de informais. 5 milhões de brasileiros, notadamente jovens, nem estudam, nem trabalham. Então, isso aí é o que pinta, é a cor de vermelho do país. O país não tem capacidade de se desenvolver, vai crescer 2 e pouquinho esse ano, né, que é a projeção. A projeção para o ano que vem é 1,80. Vai crescer menos, quer dizer, na verdade não cresce, né? Isso aí é uma estagnação, né, econômica absurda, né? E caminha por uma recessão moderada em 2026. E essa gente está na rua fazendo gracinha, falando sem anistia, seguindo esses artistas milionários aí à custa do erário público,
à custa desses aí que pagam impostos, né, que estão aí na rua gritando essa baboseira. O caso da Carla Zambelli, que a gente tocou aqui, também vocês percebam o grau de importância. Ela já está presa, está na Itália, ela não está exercendo o mandato dela e a Câmara votou, né, pela sua permanência como deputada. Aí o Supremo Tribunal dá 48 horas para a Câmara. A mulher está presa, não exerce nada, dá 48. E para os peritos do Bolsonaro, para poder ver se vai se operar, se não vai operar, dá 15 dias. Então, quer dizer, percebam qual é o grau de peso e importância das coisas. E agora com essa, enfim, decisão dela de renunciar, eu modestamente entendo que houve perda do objeto. Então ela não, o caso não chegou ao fim, então teve perda do objeto. Então ela não vai ser caçada, por óbvio, né? Você não pode caçar uma pessoa que não está em exercício. Não. Se bem que no Brasil tudo é possível, né? Mas, enfim, teoricamente, lá você quando estiver estudando para uma prova, teoricamente, essa situação perdeu o objeto, então ela não pode ser caçada. Então, o Brasil, de fato, está passando por agruras pesadíssimas. O ano de 2026 vai ser um ano extremamente complexo, né, Paulo? E a gente precisa ter consciência de que as nossas decisões, as nossas ações, a nossa proatividade é que vai colocar o país no rumo que todos nós esperamos. Não é objeto de um governo só, não. É de uma sociedade como um todo. Você colocar os nossos jovens como estão hoje, né, totalmente desinteressados de qualquer coisa, falam tanto do norte e do nordeste. No norte e nordeste, a informalidade vai estar acima de 50%. E aí, qual é a crise que vem? Quando você está na informalidade, né, na perspectiva do Estado, a sua condição de recolhimento fiscal de impostos é basicamente zero. Então você vai depender de quê? De 40 milhões, próximos de 40 milhões de pessoas formalizadas que, com a queda da economia, vão perder o emprego. Vão para a informalidade ou vão para o desalento total no sentido da perda de emprego. Então, o que o governo vai fazer? Cada vez mais imposto sobre aquela classe que trabalha e é produtiva. Então, o peso dos impostos vai ser muito maior. Então as pessoas precisam aprender a se defender disso, né, Paulo? Então, Com acho certeza. que, de repente, pinta uma masterclass aí, né, Paulo? Vai pintar, né? Vai pintar. Em janeiro nós teremos uma masterclass aí, né? O Carlos Dias, né? E nós vamos falar sobre um monte de coisa bem interessante que vai ajudar o nosso net espectador a sobreviver, né? A atravessar essa nuvem escura que está se formando aí. Mas ela está se dissipando, viu, Carlos? Ela estava tão escura, agora ela começa a ficar um pouco clara, né? Veja você que a direita está se fortalecendo em todo o continente, né? O Flávio Bolsonaro que iria, né? Já vou falar do Chile, mas o Flávio Bolsonaro que disse que tinha um preço, você viu que de repente virou a chave, não tem mais preço, ele vai até o fim. E isso tem a ver com tudo isso que vai acontecer até fevereiro, tá? Isso tem tudo a ver com o que vai acontecer até fevereiro. Até fevereiro, ou seja, pode acontecer antes, né? Pode acontecer antes, mas isso vai até o carnaval. Então, esse negócio de caçar, de censura, essas coisas todas, esqueça, não vai mais rolar isso, tá bom? Então, vai ser um negócio bem interessante aí, que está surgindo para 2026. Vamos falar do Chile? O Chile teve eleições presidenciais neste domingo com a segunda volta entre Renan Tejera, que é de esquerda, coalizão governista, Partido Comunista, do Boric, e José Antônio Kast, de direita, Partido Republicano Conservador. José Antônio Kast venceu de forma clara, com cerca de 60% dos votos contra 40% de Jara, com apuração avançada ou quase concluída, já concluíram, dependendo, né, das fontes. Está tudo concluído. Jara
já reconheceu a derrota e felicitou o Castro, como também o Boric já ligou, dizendo que a democracia falou alto e claro. Isso representa uma virada à direita no Chile, substituindo o governo de esquerda de Gabriel Boric por um presidente considerado ultraconservador, focado em temas como segurança, imigração e deportações em massa. É a primeira vitória de um candidato de direita desde o fim da ditadura de Pinochet. Alfredo Bessoff, a gente já tinha falado isso, né? E você lembra também que teve aquele vídeo dele, do Milei e do Eduardo Bolsonaro dizendo que todo está bem, todo vai estar bem. E foi, né? E tudo aconteceu como esperado, né? Exatamente, a América está virando para a direita. Prestem atenção, por isso que eu falo para vocês, não vamos desistir do Brasil de jeito nenhum. Não é só isso. O José Antônio Cast venceu, deu uma surra verdadeira na esquerda. O povo chileno disse não. Mas tem um detalhe, Paulo, que você não falou, meu amigo. O que há em comum com Maria Corina Machado e com o José Antônio Cast? A Maria Corina Machado venceu o prêmio Nobel. Até hoje o Lula não abriu o bico. O José Antônio Cast venceu as eleições. Até agora o governo brasileiro não abriu o bico. E tem mais. Saiu agora, apesar da pressão de Xiomara Castro, atual presidente de Honduras, a missão da OEA em Honduras concluiu que não houve fraude nas eleições. Isso quer dizer que Tutias Furra é o novo presidente de Honduras. A América indo para a direita, observem, a Bolívia na direita, o Chile na direita, Paraguai, Argentina, os próximos, Costa Rica, é o próximo destino eleitoral. Depois, 12 de abril, Peru. Depois teremos eleições na Colômbia. Tchau, tchau, bye, bye, Petro. Isso. Venezuela também, o Maduro, pumba, ejetado, não sei se você falou. Não, ainda não. O Maduro, eu não sei se ele será pumba ou tchum. Poxa, já tem informação de lá, desculpa te interromper, dizendo o seguinte, dentro do governo americano, que não há como sacar Maduro vivo da Venezuela. Imagina, o cara já está com uma sentença já decretada. Então é o seguinte, só para lembrar, nós teremos também, estão previstas eleições num outro país da América Latina, o que vai representar uma guinada total para a direita. Por isso que eu faço tanta questão sempre, Paulo, de enfatizar que nós brasileiros não podemos abrir mão da esperança e da confiança na luta. Nós iremos resgatar o Brasil. Como disse o Paulo, eu gosto mais da expressão do Collor, que era equivocada em espanhol, né? Que é duela quien duela, certo? Porque o espanhol do Collor era bem bruto, bem arcaico. Mas então é isso. O Chile na direita, a Argentina na direita, a Bolívia na direita, o Equador na direita, Paraguai na direita. Está restando poucas alternativas para o Foro de São Paulo. A Venezuela na direita, Cuba vai detonar. Vai dançar. Aí vai ficar quem? O Foro de São Paulo vai ficar só o Foro do Brasil? Não, e a Nicarágua. E a Nicarágua também vai dançar. A Nicarágua ali é um peanuts, né? Um grãozinho de arroz já quebrado em três partes. É na caminhada, é no voo, passando ali por cima. Só o vácuo, só o estrondo do avião quando passa da barreira do som já vai acabar com a Nicarágua ali. Carlos Dias, olha, antes de passar para você aqui, o Gustavo Aurélio se tornou membro do nosso canal. Alô, Gustavo, muito obrigado, seja muito bem-vindo, viu, irmão? Muito obrigado mesmo. Carlos Dias. Eu acho que todos esses pontos, né, que foram elencados aqui trazem a nós uma perspectiva positiva para a América Latina. E o Brasil sempre foi esse esteio, já discutimos isso, de uma operação integrada de desenvolvimento, e países livres com mercados abertos podem facilitar e muito, né, a reestruturação do continente.
Inclusive, pela própria proximidade que temos, a capacidade de troca e de idas e vindas, né, de cidadãos e operações internas se tornam muito mais fáceis. Então, a integração ela facilita muito as questões econômicas do ponto de vista de que cada uma dessas nações tem uma vocação e tem uma capacidade própria de desenvolver determinados segmentos que se complementam aos demais. O Brasil é uma força minimamente de 55, 60% da economia dessa região e pode ajudar a impulsionar desde que a sua estrutura econômica seja reordenada para o progresso, para o desenvolvimento. Isso tanto do ponto de vista interno, né, do povo brasileiro, mas também vamos chamar assim, uma recuperação fraterna, que o Brasil pode ser essa mola propulsora e gerar muito mais rapidez. Nós temos, falou-se aqui, né, no início do programa de Terras Raras, que nós temos de minerais estratégicos disponíveis em nosso subsolo e que podemos operar com grande aproveitamento tecnológico de outras parcerias e o mundo cada vez mais demandando essas qualidades de minérios estratégicos para uma série de desenvolvimentos. A gente poderia, se o Brasil tivesse na linha certa, imagina a base aqui de recursos naturais que temos, de água potável, enfim, um conjunto de linhas de desenvolvimento no setor de tecnologia. A gente poderia aqui ter várias áreas de tecnologia espalhadas pelo país inteiro e não pobreza, e não essa tristeza, esse desalento que a população brasileira tem, porque tem um governo corrupto e incapaz, né? E aliado com o que de pior existe no mundo, né? O narcotráfico e o terrorismo. Então, nós temos esperança, nós temos capacidade, sim, de superar isso, e é nesse sentido, né, Paulo, que a nossa Masterclass vai se desenvolver, vai lhe dar ferramentas efetivas para que você supere as dificuldades que o ano de 2026 vão nos apresentar. Olha só, eu não vou mais rir aqui não, viu? Não vou mais rir aqui de maneira alguma, porque a Rita disse aqui que o Paulo fica muito mais bonito quando está sério. Legal, Rita. Então, não vai dar para rir não, não vai dar para rir não. E eu quero dar as boas-vindas aqui também para o Júnior PTT, que acabou se tornando membro do nosso canal também. Muitíssimo obrigado, viu, Júnior? Vocês são sensacionais. Carlos Dias, Alfredo Bessoff, chegamos ao final do nosso programa. Carlos Dias, né, amanhã nós estamos de volta, né? Muitíssimo obrigado. Alfredo Bessoff também.